Olá, gente da TV Quirimurê, começando mais um programa Conversa de Preta, aqui no nosso canal da Cidadania, TV Quirimurê, a TV que você se vê, e mostrando para vocês, né, que Dina Lopes está de cenário novo, tá vendo que lindo? Estamos chegando com esse cenário maravilhoso, trazendo várias mulheres maravilhosas. Hoje eu tô com uma aqui que vocês vão gostar, que essa mulher é babadeira, viu? Ela tem história para mostrar aqui e eu vou mostrar para vocês aqui no Conversa de Preta. Mas antes de falar quem é a minha convidada, gente, eu quero dizer para vocês, deixa eu pegar aqui que meu cinegrafista nem sabia que eu ia fazer isso. Olha só. Ganhei esse prêmio, Mulher Notável, realmente recebi esse prêmio, não só eu, mas todas as mulheres pretas das comunidades, das periferias estão aqui nesse prêmio, porque eu não sou nada sem essas mulheres, que eu sou oriunda desse movimento, né? Eu venho desses movimentos sociais, movimento de mulheres de bairro, então olha, esse aqui é um prêmio nosso, viu gente? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é seu, é meu, de todos nós. Dina Lopes não é nada sem vocês. E a gente juntas e juntos a gente constrói um mundo melhor, né? Esse é o resultado desse trabalho coletivo que a gente faz. Vou deixar aqui do ladinho, viu? Para vocês lembrarem aqui desse presente que é nosso. E dizer que hoje eu estou recebendo assim uma maravilhosa. O nome dela é Tiffany Odara. Olha que linda. Simpática. Gente, essa mulher, ela tem história. Só para começar, a primeira pessoa trans a entrar na universidade, né, que é a UNEB, né, e se formar em pedagogia, e hoje ela tem um trabalho muito, muito importante, ela tem um livro que ela vai contar pra gente, que é resultado, né, de uma ação dela dentro da universidade, lógico, de um doutorado? Não, foi da especialização. Especialização, doutorado não, calma, Dina. Pedagogia da Desobediência. Olha que título bastante interessante a gente discutir, ela vai falar aqui pra gente por que esse título, o porquê, que pedagogia é essa que ela quer trazer pra gente. Mas antes, eu quero que ela fale um pouco da vida dela, porque vocês precisam conhecer quem é Tiffany Odara. E aí, já agradecendo, eu sei que foi luta para chegar aqui. Luta por cima de labuta, mas eu cheguei, né? A nossa vida é assim, né, Não Tiffany? pode parar, né? A gente tem que se movimentar. Essa é uma ação socioexistencial que nós, pessoas negras, né? Mulheres negras em especial, temos nessa vida, né? Sim. Movimento, movimentação, transformação. E aí eu quero primeiramente agradecer a você, Dina, agradecer a TV Quirimurê, agradecer o programa Conversa de Preta pelo espaço e pela oportunidade de fala, né? De eu estar aqui enquanto um corpo que transcende, né, os limites da negação social e que está tendo a oportunidade de espaço de voz. E aí é importante pontuar na minha apresentação, quando você faz de forma muito sublime, que eu sou a primeira mulher trans a ter uma certa visibilidade na Universidade do Estado da Bahia, né? Esse lugar de pioneirismo eu gosto muito de demarcar como um lugar de pavimentação. Não é sobre ser a primeira, mas sobre aquela que pavimenta e consegue construir para que outras permaneçam dentro desse espaço. Então, talvez eu possa não ter sido a primeira ou ter sido, é uma discussão, né? Mas é aquela que também conseguiu ser voz de muitas que por ali talvez passou e talvez não tivesse as mesmas possibilidades que eu tive. Então, eu gosto muito de demarcar isso, porque infelizmente no contexto social no qual vivenciamos, ainda existe essa disputa de narrativa que não é nossa, é do colonialismo, é da branquitude, mas nós, enquanto pessoas negras, anticoloniais, decoloniais, né, precisamos criar barreiras para a gente não estar entrando em disputas entre nós mesmas. Então, agradecer esse espaço de poder falar um pouco que Tiffany Odara é esse corpo subversivo, desobediente, esse corpo que existe, essa mulher trans, essa travesti politicamente, essa mulher de axé, essa mãe, amiga, companheira, esse corpo que sente dores, esse corpo que sente amores, esse corpo do afeto e da transformação. Tiffany Odara é esse sujeito que está aqui perante a vocês, perante essas câmeras, chegando na sua telinha, buscando oportunidade de existir e de ser quem eu sou. E de levar outras vozes, como você acabou de dizer, esse prêmio. E quando a gente recebe esses prêmios, não são nossos. Então, Tiffany Odara é o compilado de Dina, é o compilado de Dona Rose, Dona Detinha, de Dona Belanísia. Tiffany Odara é essa mulher de Dona Laíde que está aqui, né, construída a partir de outras mulheres, a partir de outros homens negros do nosso país, da nossa diáspora. É isso. Que lindo, viu, gente? Tá vendo que eu disse que ela era babadeira? Babadeira no positivo. Mas aí, assim, Tiffany, olha só, o programa Conversa de Preto, eu sempre gosto de falar para as pessoas da onde a gente vem, assim, lugar dos bairros. Eu sou uma mulher de 7 de abril. Sim. E eu sempre gosto de falar isso porque para mostrar, também demonstrar, né, e demarcar esse território onde as comunidades produz, constrói, e nós somos resultado dessa construção.
Em que bairro você veio? Você veio do interior? Como é que você chega em Salvador? De que lado você vem em Salvador? Eu nasci na capital baiana, morei no Taboão. Do Taboão, fui pro São Caetano, do São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, da Fazenda Grande do Retiro, morei um tempo também em Marechal Rondon. Sim. Mas Circulou, hein? Circulei, minha filha, mas eu sempre costumo dizer que meu território de pertencimento foi o Pelourinho, o Centro Histórico, que foi ali que minha família viveu durante muitos e muitos anos. Eu nasci naquele espaço, estudei até a quinta, sexta série, teve o processo de reurbanização do Centro Histórico, onde algumas famílias perderam, né, a posse, o direito das suas casas. E aí, como eu venho de uma família de casais negros separados, eu morei um tempo com meu pai, esse grande tempo, no Centro Histórico. Depois eu fui morar com minha mãe, que vivíamos de aluguel. Sim. E aí, com o passar do tempo, no ano de 2006, eu fui cuidar de minha avó. E lá na cidade de Lauro de Freitas, no bairro de Portão, um beijo aí minha comunidade, alô Lauro de Freitas, e vivencio até hoje, estou vivenciando até hoje na cidade de Lauro de Freitas. No entanto, o meu coração é dessas duas cidades. Sim. Porque tanto eu vivencio diariamente, eu sempre costumo dizer, né, que minha vida ela gira em Salvador. Tudo que eu faço é em Salvador. O meu coração também está aqui, pulsa. Salvador faz com que eu possa ser protagonista da minha própria história. Não que Lauro não faça isso. Né? Lauro também faz com que eu beba de outras referências e que eu possa também fazer ação-reflexão a partir do território que é Salvador. Sabe? Então é importante demarcar isso. E hoje eu estou morando em Lauro de Freitas, no bairro de Portão, desde 2006, né? Já tem um bom tempo, né? Bastante. 2024. Isso. Lauro de Freitas é a cidade que eu amo, a cidade que minha avó, Dona Judete Argolo da Silva, Dona Detinha, como era conhecida, ela nasce no Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. De Cachoeira, em 1940, ela vai para Lauro e viveu em Lauro até 2009, quando Deus chamou. Sim. Faleceu aos 98 anos. Ela está em Lauro de Freitas, antes de Lauro de Freitas ser emancipada. Então, a minha história com Lauro de Freitas é uma história de amor também. Sim, e antiga, né? E antiga, minha filha, porque minha avó tá lá, ó, como diz os meninos, das antigas. Aí, Tiffany, pronto, essa história você viu que ela circulou, então ela conhece o Pelourinho mesmo. Acho que é um espaço que traz muitas histórias, né? Eu tenho certeza que deve ter presenciado e participado de algumas histórias importantes ali naquele circuito, porque o Pelourinho, a gente sabe, né, o que significa. Sim. Então, você vindo desse espaço, você já vem com mais força, né? Sim. Porque você vem do Pelourinho. Do Pelourinho, da determinação, da ousadia. Da ousadia. Porque todo mundo do Pelourinho era ousado, né? Então, a gente não abaixava a cabeça. Isso era tão dito na sala de aula, né? Você mora onde? Em que lugar aqui do centro? No Pelourinho. Os professores já olhavam assim, né? Porque eles diziam que a gente tinha uma característica, a gente era muito ousado. Vocês são muito bicudos e bicudas, né? E é bom ser bicudo e bicuda, né? Diante de vários contextos, né? Exatamente. Para uma pessoa negra, para uma criança negra. Então, eu estudei ali na época, no Terezinha Vaz Silveira, no Marquês de Abrantes, na ladeira do Buqueirão. Hoje, não, essas escolas, acho que o Terezinha Vaz Silveira ainda existe, que é na ladeira do Baluarte, próximo do Santo Antônio. Então, eu transitei naquele espaço. Aquele espaço foi importante porque ali fiz capoeira, ali eu conheci o Balé Folclórico da Bahia, ali eu conheci o Lodum, a Praça do Reggae, a antiga Praça do Reggae. Sim. Ali eu vi a construção de algumas praças e requalificação de alguns espaços. Então, ali é minha casa, o Centro Histórico de Salvador. Eu tenho uma relação muito forte e muitas boas lembranças daquele espaço, né? Um espaço que eu vi meu pai empreendedor, né? Com seu bar ali na Praça Pedro Arcanjo, vender alimentos, vender bebida, né? Então, é um espaço que também eu vi vivenciei, né, com o bloco Comanches do Pelô, que é de meu tio, né? Um beijo, meu tio Jorge. É o mundo, né? E ali eu pude ter o contato, minhas primeiras escolas de referência das questões étnico-raciais são os blocos afros. Sim. É a capoeira, é os blocos indígenas, né? Então é aquele espaço, é o território. Então por isso que é importante, de fato, demarcar isso. Demarcar de onde a gente vem, né? Para as pessoas entenderem por que você é Tiffany Eudara. Sim. Você vem desse espaço e na época, Tiffany, que o Pelourinho tinha o Bar do Reggae, que era um espaço muito, assim, efervescente de informação, de troca de informação acima de tudo, né? Aquele espaço. Sim. E aí você vem desse lugar. E é bom a gente trazer isso aqui, porque Conversa de Preto é isso, gente. É dizer de onde a gente vem, porque a gente tem história. E aí eu quero que você me conte como você entra na universidade, por que você escolhe pedagogia e como foi todo esse processo, né? Que ficou tão
vidente para todo mundo, né? As redes sociais falando, a primeira mulher trans, né? Eu trouxe isso, Sim. mas você trouxe um outro contexto. É um outro contexto, que mas é importante falar também, né? Inclusive, essa semana entrou até em discussão a minha aprovação no doutorado. Pera aí, segura aí a aprovação do seu doutorado, que a gente vai no intervalo, gente, que eu sei que vocês querem saber, mas a gente volta. Fica um pouquinho só, viu? Rapidinho, tá bom? Então, gente, super rápido, não é isso? Então a gente parou rápido e voltou logo, porque eu também tô querendo saber dessa história que ela vai trazer pra gente como é que foi todo esse processo de escolher a pedagogia, entrar na universidade, como é que foi isso, né? Como é que foi essa escolha de dizer, eu vou fazer isso? Foi assim por acaso ou não? Você já estava também pensando, não, quando eu crescer, eu vou ser pedagoga? Quando eu crescer... Ai, menina, quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos. E um deles eu queria sempre ser professora. Eu sempre quis ser professora, eu sempre achei uma coisa elegante, de uma inteligência, sabe? De uma de uma sutileza. Eu sempre tive paixão pela educação. No entanto, eu também sempre quis ser apresentadora de programa. Eu sempre me via... Ai, gente, é história, viu? Eu sempre me via no lugar da Xuxa, assim, fazendo programa. Quando eu lembro assim, é sério. Quem nunca teve esse sonho? Né? Aí às vezes eu assistia video show quando eu via ninguém falar. Aí eu ficava fazendo em casa, né? Um dia eu ainda vou apresentar um programa. E aí eu comecei a pensar, né? Terminei o ensino médio, aquela coisa e toda. Eu disse, acho que eu vou fazer história. Por quê? Sim. Eu fui naquela empolgação que eu sempre tirei notas boas em história. Então eu disse, acho que eu vou fazer história porque eu já me dou super bem com a história. Então, e eu sempre fui uma pessoa comunicativa. E aí tá, eu faço história, eu faço comunicação social. E aí o pessoal, não, você tem cara de assistente social, você não faz serviço social. Eu disse, não, eu vou fazer comunicação. E aí na época eu fui adolescente, eu fui para uma festa, eu tinha feito a inscrição no vestibular da UFBA. E aí eu fui para uma festa e tinha colocado história. Na época não tinha um Enem, eu não lembro direito, acho que era a primeira e segunda etapa. E aí eu sei que na primeira etapa eu tinha ido para uma festa de uma amiga, que foi tipo uma rave. Sim. E nessa festa, eu lembro que amanheceu o dia, eu dormi, quando eu acordei, eu disse, eu perdi a prova. Aí cheguei na escola comentando com as pessoas, gente, eu perdi a prova da UFBA, e agora? Minha não tinha da UNEB. Quando eu fui olhar o UNEB, não tinha história em Salvador. Ele só tinha história no interior, né, nos outros campos. Aí eu disse, não vou pro interior não conheço ninguém assim, interior, poxa, eu tenho um parente, mas é em Itaberaba assim, eu disse, não vou não. E aí um amigo meu falou assim, faça pedagogia, porque é um leque de possibilidades. Você vai se apaixonar e tal. E eu peguei e botei pedagogia, a primeira opção na UNEB. Segunda opção, eu coloquei comunicação social. E aí tá. Eu tinha vontade também de fazer enfermagem, medicina, só que como eu sou uma pessoa que ao ver sangue, ferida, aí eu disse, não vou para esse caminho. No entanto, vou para a educação. E aí eu fiz o vestibular, passei na UNEB, né? E aí prestei, me apaixonei de fato pela educação, entendi que a educação, ela sim é um mecanismo de transformação social. Me coloco enquanto agente de transformação. Nós, pedagogos e pedagogas, acho que as pessoas que estão na educação, do porteiro, da tia que está ali, da tia da merenda, do tio que está ali, da auxiliar de classe, sim. Todas as pessoas, a comunidade interna e externa, nós somos agentes de transformação social. No que tange a pensar a partir das perspectivas de Paulo Freire, mas também de entender que a educação ela só transforma aquilo que ela não reproduz. E aí a gente vai chegar daqui a pouco onde eu quero. E aí eu identifiquei isso logo de cara. E aí eu fui me apaixonando. Logo eu percebo que, de fato, o nosso país ele não dá uma certa valorização aos profissionais de educação, né? Não existe essa valorização, não existe, de fato, esse investimento. No entanto, eu estou na educação porque eu amo estar na educação. E aí, da educação, em pedagogia, na UNEB, pegava no curso fora de sede, que era em Lauro, ao mesmo tempo Campus 1, em Salvador. E aí eu entrei com uma ação, daí que começa essa história de ser a mulher trans, a primeira mulher trans, sim. Dentro da UNEB. Por quê? Porque eu entrei sendo esse corpo trans, eu sempre fui a criança viada. Nunca fui a criança viado, sempre, nem a bicha, eu sempre fui a viada, no feminino, a mulherzinha. Sim. Sempre nesse lugar de desprezar a figura do feminino, da figura da mulher. E aí eu lembro que eu entrei com ação via Defensoria Pública do Estado da Bahia para utilizar o nome social. Em paralelo a isso, a UNEB tinha lançado a portaria, só que antes da portaria da UNEB eu já tinha movido essa ação. Sim. E aí a UNEB reconhece que eu estava sendo a primeira mulher trans a reivindicar um direito e a dizer, eu existo, eu estou aqui.
Que foi uma ousadia, né? Sim. Foi uma ousadia, né? Mas uma ousadia que vem desse pelourinho, sim, desse território. Exatamente. E aí eu movi essa ação, a UNEB lançou essa portaria. Algumas pessoas trans, inclusive um rapaz de Química, ele prestou o vestibular, foi aprovado no curso de Química, mas eu já estava na UNEB, eu já tinha movido uma ação para poder utilizar o nome social naquele espaço, né? Então é daí que a UNEB percebe que dentro dos seus campos, né, eu sou a primeira a fazer um sinal, eu existo. Reivindicar, né? Aí a UNEB reconhece, sim, que eu sou a sim, primeira mulher trans. A própria UNEB diz, a primeira mulher trans a usar o nome social, a formar em um curso de educação, né, e reivindicar dentro de uma universidade pública. Porque é uma história, é uma narrativa que eu estou dizendo, olha, eu não sei se eu sou a primeira, mas eu sei que, por isso que eu falei aquilo, a primeira que pavimentou e que disse, ó, eu estou aqui. E daí eu participei da construção da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, do coletivo de estudantes cotistas. Eu comecei a me engajar politicamente na universidade. Do curso de pedagogia eu fui para a especialização. Sim. Em gênero, raça, sexualidade e etnia, na formação de educadores e educadoras, e foi lá que nasce o Pedagogia da Desobediência. E a gente vai falar isso só no outro bloco. No outro bloco. A gente já tá no mas segundo. Eu já posso pular para o mestrado. Pode, mas eu quero também, eu tenho uma curiosidade também de saber como é que esse corpo se identifica nessa universidade, como é que as pessoas que estão na universidade te veem, né? Como elas te reconhecem como, né, essa pessoa que está fazendo a universidade, como elas te tratam, entendeu? É importante a gente trazer isso, porque eu acho que a sua luta é uma luta muito grande, né? Então você também, sim, teve que pular essas barreiras, né? Enfrentar essas... Pular não, enfrentar, né? Teve uma coisa que marca muito a minha entrada na universidade, é que no primeiro semestre eu escutei de uma professora doutora, eu gosto de sempre marcar o título, né? Porque essas pessoas utilizam os seus títulos para nos dar carteirada, então na hora das coisas feias a gente também tem que demarcar. Ela me botou para fora da sala de aula. E ela disse que pessoas do meu tipinho nunca era para estar na universidade. Oxe. Foi. Isso aconteceu, isso chocou a Universidade do Estado da Bahia. Ela disse a mim que uma colega até minha disse, você não contava isso não, que já passou. Não, é bom te contar essas histórias, porque às vezes quem vê o close, quem me vê aqui sentada não sabe da labuta que eu passei. Então, às vezes, as pessoas acham que ela chegou e encontrou. Eu não encontrei. A gente encontra uma pavimentação, mas a gente também tem a obrigação de pavimentar para as outras. Eu já cheguei na universidade através do sistema cotas de pessoas negras, e é uma pavimentação para os nossos corpos. No entanto, eu sofri a desqualificação de gênero por conta de ser um corpo dissidente. Então, a professora ela me disse isso, me botou para fora da sala, eu chorei, eu entrei em depressão, fiquei desesperada, eu me senti um nada. E eu pensei até em desistir naquele período da universidade. E aí eu agradeço a o Ori da professora Nacimária Corrêa do Patrocínio Luz, da coordenadora do curso na época, a professora Maria Helena, professor Valdélio, sabe? Esses professores que tiveram um diálogo importante para eu não desistir de estar na universidade. Mas não foi fácil, não foi fácil. Muitas das vezes reivindicar o banheiro feminino. Sim. Reivindicar o banheiro. Não foi fácil também, às vezes, ter que me camuflar. Às vezes, assim, eu tô indo muito feminina para a universidade. Deixa eu um pouco mais masculinizada, porque chocava muito, sabe? E aí teve professores que teve preocupação na questão do estágio supervisionado, como seria a recepção de crianças da própria escola para o meu corpo acessar aquele espaço. Nossa. Né? Houve uma preocupação. Então, eu fiz por muito tempo, eu atuei na brinquedoteca, bem como atuei na biblioteca da universidade. A universidade também, eu não posso só falar de dores. Tá? A universidade também lutou, criou possibilidades da minha permanência naquele espaço, sabe? Eu não posso chegar assim, gente, eu sofri. Não. Tem os dois lados, né? Não, participei de vários projetos. Quando eu solicitei bolsa de auxílio permanência, a bolsa não saiu, mas conseguiram um trabalho para mim na biblioteca, uma ação para fazer na brinquedoteca, que contabilizava como estágio também. Fiz estágio, sim, com educação infantil, e foi o melhor estágio que eu fiz na minha vida com crianças. Não sofri nenhum tipo de indagação, se eu era homem, se era mulher, porque minha voz era um pouco grave, se não era grave, se era aguda, se não era aguda, enfim. Não sofri. Né? Criança sendo criança. E isso vem muito dos adultos, né, do nosso preconceito já construído socialmente. Então, o meu processo na Universidade do Estado da Bahia é um processo de muito amor. Eu tenho muito amor à UNEB, né? Eu tenho muita gratidão aos meus professores, àquelas pessoas que passaram pela minha vida e contribuíram de forma significativa para essa pedagoga que está aqui. Então, um beijo à Universidade do Estado da Bahia, ao Departamento de Educação e todo o corpo docente. Lógico que a UNEB também é nossa parceira aqui, né? Então, um beijo também, né, para a reitora, dizer que realmente é isso. A gente quer mostrar
o papel da universidade. Lógico que dentro da universidade tem pessoas de todas as formas, né? E aí como a gente trabalha isso, aí já é outra questão. E a professora, ela também, quando eu fiz as denúncias, a universidade atuou de forma, né, decisiva para não permitir que alunas ou alunos sofressem esse tipo de assédio e que nós precisamos, de fato, se isso acontecer, denunciar, porque é importante demarcar e aproveitar esse espaço de comunicação que as universidades públicas, elas são nossas casas, é nossa por direito. E a UNEB, ela tem um papel, desde quando eu acessei, muito antes de acessar, muito importante do acesso e permanência do estudante negro. Bem como a Universidade Federal também da Bahia, sabe? As universidades públicas. Mas a UNEB, ela tem um papel importante porque ela começou com a questão de cotas. A UNEB é pioneira, ela é pioneira, então ela já se demonstra que ela é uma universidade que ela não aceita qualquer tipo de discriminação. Então, se isso acontece com algum estudante, denuncie, vá ao diretor do seu departamento, procure a ouvidoria da universidade e não deixe acontecer. Porque é um espaço que tem pessoas e pessoas, mas dentro do seu regimento, a UNEB ela é inclusiva à beça. Axé. E é isso, gente. A gente vai parar mais um pouquinho, mas a gente volta, porque agora a gente vai querer saber esse título, Pedagogia da Desobediência. E você que ligou a TV agora, está assistindo Conversa de Preta, estou hoje entrevistando Tiffany Odara, viu? Fique aí que a gente já volta. Então, você que está aí, chegou agora assistindo Conversa de Preta, já sabe, todos os sábados a gente está aqui às 16 horas, mas aí na segunda-feira a gente tem reprise, às 21 horas, caso você não possa assistir hoje. Fala pra amiga, fala pro amigo, pra assistir a gente, que hoje eu estou com a maravilhosa Tiffany Odara. A mulher vem lá do Pelourinho, né? Por isso que ela é desse jeito, né? Todo mundo do Pelourinho realmente é bicuda mesmo também, né? Porque o Pelourinho é o espaço, assim, consagrado da revolução. Todo mundo que sai de lá sai com muita ousadia. Graças a Deus, graças ao orixá. E aí ela já falou tanta coisa pra gente, você que chegou agora, mas você pode assistir, viu, segunda-feira. E aí dizer pra vocês, ó, que o Conversa de Preta também tá no Instagram. Segue a gente. Tiffany, deixa eu te falar. Agora eu quero que você fale sobre esse título, Pedagogia da Desobediência. Que desobediência é essa, mulher? Então, deixa eu falar a vocês, esse tema que é um tema babadeiro, ele surge a partir de provocações de pessoas que tanto são do movimento de mulheres como do movimento LGBTQIA+. Sim. Essas pessoas que começam a me dizer que eu seria a própria pedagogia da desobediência. Eu escutei isso de uma colega em uma atividade, e um dia de manhã eu estava num café na casa de uma amiga que falou assim, uma desobediência, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, travestis não receberam título nenhum na Câmara de Vereadores. A gente recebeu outro dia uma premiação, e eu comecei a dizer, meu Deus, a pedagogia da desobediência. E aí eu começo a me inspirar em mulheres como Lélia Gonzalez, sim, mulheres como Luísa Bairros, mulheres como as nossas pensadoras, eu gosto de falar o termo pensadoras negras, né? Como daqui da Bahia, né? Como vou citar a Cláudia Pons Cardoso, professora Ana Cláudia Pacheco, essas mulheres que nos motivam, Conceição Evaristo, sim, Beatriz Nascimento, sabe? Que eu começo então a perceber que o movimento, ele é um movimento que se acontece de forma coletiva. E aí eu começo a perceber que o corpo é um corpo que também educa. Então, Nilma Lino Gomes, quando ela fala do movimento negro educador, ela traz a perspectiva desse movimento negro, mas também a perspectiva da construção de como o movimento ele educa. E aí eu percebo que o movimento de travestis é um movimento que, pós o processo de redemocratização do Estado, é um movimento que ele não tem um processo de aproximação com as políticas públicas. Sim. Em paralelo a isso, tem o boom do HIV e AIDS, só que essa parcela da população, ela começa a reivindicar direito a sair ao dia, a ter o direito à luz do dia e a ter direitos básicos, né? Então aqui na cidade do Salvador, a guarnição de Jogos e Costumes prendiam e matavam travestis e transexuais. Teve um momento que elas solicitaram habeas corpus para poder sair durante a luz do dia. E isso, elas se reúnem lá no Rio de Janeiro. É o marco histórico de como a organização política do movimento acontece. Keila Simples, ela pontua que o boom do HIV e AIDS foi genitora, né, que o boom do HIV e AIDS pariu o movimento de travestis. Sim. E é verdade, porque foi no momento do desespero, no momento da
negação da ausência do Estado, de políticas públicas, que esse movimento começa a tensionar o Estado para que essa política pública ela possa acontecer. E aí eu estou falando de um grupo que não tinha nem a 4ª série, de um grupo que não tinha acesso, porque quem falava do movimento gay naquela época eram homens brancos, que tinham uma leitura social de heterossexuais. Sim. Eram homens gays, mas que tinham uma leitura, você só ia saber se ele era gay se ele se autodeclarasse. Mas elas estavam ali embaixo, fazendo toda uma movimentação para que ela pudesse estrear em 2004 e 2003 com a campanha Travestis é Respeito, Travestis Existe, Dignidade e Respeito. E aí eu começo então a pegar essas histórias que são narrativas, história oral, história de vida, a própria escrevivência nas palavras ditas, como proposta metodológica de falar e de dar evidência a esse movimento. Né, de dizer quem são elas, evidenciar, tanto que eu as chamo, as 4 entrevistadas que vivenciaram o movimento na década de 80 e 90, eu chamo elas de minhas coautoras. Elas não são interlocutoras, elas não são facilitadoras, elas são a pesquisa propriamente dita. Então eu começo a pegar, fazer o resgate, né, da memória e escrevo o que elas me trazem e faço um casamento com outras pedagogias. Então eu convoco o pensamento de Bell Hooks, eu convoco o pensamento da Lélia Gonzalez a partir da minha africanidade, desse processo de se reinventar a partir dessa perspectiva da América do Sul, das Américas, do Caribe. Eu trago a escrevivência, eu trago ensinando a transgredir o amor como prática de liberdade. Sim. Porque você amar seu corpo, ainda que se diga que seu corpo não é o belo, não é o perfeito, mas você se nutrir de amor próprio e ir pra rua e enfrentar uma sociedade careta, covarde, cis, heterorracista, normativa, isso é um boom educacional, epistemológico. Por isso que eu falei, Paulo Freire, ele nos ensinou que a educação, ela não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas que irão transformar Sim. o mundo. E aí eu vou aprofundar, a partir de Moacir Gadot, que a educação ela só transforma aquilo que ela não reproduz. Então, se eu não estou reproduzindo uma prática racista, cis heteronormativa, eu vou conseguir transformar sim a sociedade, porque eu estou trazendo outras epistemologias. Sim. Então, epistemologia travestis é a partir da pedagogia da desobediência. Então, a pedagogia da desobediência ela pode ser vista no ambiente educacional, ela pode ser vista no movimento social, ela pode ser vista dentro da sua própria empresa, a partir do momento que você reconfigura e traz o Conversa de Preta, é uma pedagogia da desobediência. É um papo onde a gente tem uma apresentadora, que é uma mulher negra, e que traz outras mulheres negras para trazer suas vivências. Isso é desobediência, porque até então as nossas histórias, elas sempre foram marcadas através de uma negação da Casa Grande e Senzala. Isso. Ou da hipersexualização do corpo negro. Exatamente. Então, quando você traz uma pensadora trans negra para falar de sua escrita acadêmica, isso é pedagógico, isso é desobediente. Então, a pedagogia da desobediência, ela nasce dessa necessidade de negação social desse país que é estruturado dentro de práticas covardemente racistas, sexistas e patriarcais, para dizer que nós somos o contraponto essencial, sócio-essencial, para produzir conhecimento. Uau, gente, isso é uma aula, isso é Conversa de Preta, é isso que a gente quer mostrar. Essas mulheres pretas que estão aí produzindo e mexendo nessa estrutura, que isso mexe na estrutura, viu, Tiffany? Porque a partir do momento que você dá essa dica e você traz essa luz do pensamento, né? Isso, e mexe porque aí as pessoas, elas começam então a se repensar. Isso. Então, nenhuma teoria ela nasce a partir do individualismo. Né? Nenhuma teoria ela nasce a partir do meu eu não. Eu já acabei de citar quantas pessoas foram fundamentais, principalmente as histórias de vida, as histórias oral. O livro ele não está aqui impresso, por quê? Porque ele está esgotado. Estourou. Vai ter o lançamento da sua 2ª edição, né? E que eu vou ao vivo, né? Estou fazendo um compromisso com vocês. Câmaras. Vou presentear a nossa apresentadora com o livro e vou trazer aqui para falar desse livro e falar das suas diversas publicações que já estamos organizando, algumas publicações. E aí, quando ele for relançado, vai estar disponível aonde? Compra aonde? Em que local? Isso. É bom também já deixar essa dica, que as pessoas já vão ficar ligadas. Editora Devires, vocês podem acessar a Editora Devires, Devires, Editora Devires, também na minha página do Instagram, @THIFFANY Odara, Tiffany Odara, onde a gente vai fazer
não só a divulgação, né, mas também a venda desse livro, que acho que é um livro importante para você, educador, educadora, para você que quer pensar novas práticas e novas ferramentas tecnológicas a partir do corpo preto, sim, a partir do corpo travestis, a partir da sua existência enquanto existência, que precisa ser vista e revisitada. Ele é uma grande inspiração. Eu tenho que vender meu peixe. Lógico, né? Por favor, aqui é o lugar. Tiffany, olha só, a gente só tem 13 minutos, mas eu tenho várias perguntas ainda, mas eu vou fazer só mais 2, né? Rapidinho, porque é importante. Depois disso tudo que você traz, né, da sua caminhada acadêmica, você também é uma Yalorixá, né? Que você pega a sua academia e transforma em uma líder espiritual, cuidadora de oris, né? Sim. Que é um papel muito importante. E também você é uma influenciadora digital também, que você traz algumas dicas no seu Instagram, siga ela, gente, que vocês vão amar. Então, de vez em quando, você traz ali algumas provocações, né? Alguns lembretes, algumas informações, exatamente para acordar esse corpo nosso, né? Que às vezes está nessa sociedade meio paralisado. E aí eu sempre estou te acompanhando e você dá algumas dicas. E como é isso? Essa sua trajetória intelectual, né? E mãe de santo. Rapidinho, porque gente, é babado, é labuta, mas eu consigo utilizar da sabedoria afrodiaspórica, da sabedoria ancestral, da sabedoria dos mais velhos. Sim. Eu consigo utilizar como ferramentas lúdicas, pedagógicas, para levar informações, despertar aquelas pessoas que às vezes acham que vai cair a felicidade do céu e a gente sabe que não vai. Tudo depende também do seu esforço e aí eu já deixo logo um ebó de boca. O sucesso, ele chega, mas para o sucesso chegar, você precisa gastar e correr atrás, meu amor. Ele não vai chegar fácil. E aí já deixa esse ebó de boca aí pra você, receba. Esse ebó de boca dela é ótimo, receba. É verdade, corre atrás, amiga. Corre atrás que dá certo aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. E outras que estão por aí. Então, acho que esses recados seu é perfeito. Dá um ânimo pra gente, entendeu? Vai sempre dia de segunda, o ebó de boca. E o na labuta também. Na labuta. Que é o cotidiano, né? Porque às vezes você tá em casa trabalhando, chega alguém. Você fez o quê pra comer? A pessoa nem tem a cara de pau de perguntar, quer que eu lave um prato? Quer ajuda? Se ali na labuta com filho, universidade, e a pessoa chega na sua casa, na maior cara de pau, é labuta, nem amoras. Entendeu, gente? É muita labuta. E dizer assim... Tiffany, agradecer, viu? Realmente foi uma aula, um programa meia hora, mas você trouxe muitas coisas interessantes, importantes pra gente, enquanto mulheres negras, né? Mulheres de periferia, mulheres que tentam realmente marcar seu espaço dentro da sociedade, essa sociedade que a gente sabe, né? Totalmente doente, e a gente traz o nosso coletivo, né? Toda vez que você falou realmente das suas conquistas, você trouxe todo mundo com você nunca foi só. E isso é um exemplo, que nós mulheres negras somos isso, né? Sim. Então a gente nunca vai sozinha, porque a gente sabe que a gente nunca tá só, né? A gente tem uma galera que nos acompanha, né? E dizer pra vocês que é isso, gente, Conversa de Preta, né? Vai terminar aqui, porque eu vou terminar com ela se despedindo, dando um ebó de boca mais um pra vocês, né? Pra que vocês se liguem. E dizer, olha que a gente tá aqui todos os sábados, às 16 horas. Segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise. E siga a gente aqui, ó, Conversa.de-Preta, tá certo? Siga ela também. E aí eu deixo com você, pra você fechar o programa. Vou fazer um replay do ebó de boca, viu? Por favor. É água na rua, meu amor, mas também é pé na estrada. Vai ficar em casa esperando cair do céu só cai chuva, só e sereno. Então, meu amor, levanta dentro do sofá e corre atrás. Na labuta, viu, amoras? Beijo no coração, amoras. Oxum, orei,